Olá, pessoal. Bem-vindos à aula 2. A aula 2 é o degrau de número 2 que nós vamos percorrer de 23, como você já sabe. Bom, essa aula é muito poderosa porque ela é capaz de gerar uma conexão emocional muito forte com o seu cliente. É por isso que algumas é por isso que algum grupo, algum é por isso que alguns grupos de pessoas são muito apaixonados por alguns tipos de marca. Por exemplo, a marca de skate da Vans. Algumas pessoas são extremamente apaixonadas por elas. Tiram foto do próprio tênis e postam nas redes sociais, ficam desejando novos modelos. E o desenho pode até ser bonito, mas não é só por causa do desenho. O tênis pode até ser confortável, mas não é só pelo conforto do tênis. E a gente vai entender isso a fundo hoje. A aula 2 se chama Amigos de Guerra, porque possuem um inimigo em comum. Ou seja, seus próximos clientes, ou seus clientes agora, vão ser seus amigos de guerra. Você tem um inimigo e o seu cliente também tem um inimigo. E esse inimigo é o mesmo dos dois. Você só não sabe disso até agora. Você até agora ainda não soube comunicar isso pro seu cliente. A sua empresa com certeza faz bem à sociedade, além de combater inimigos. E seus clientes precisam saber disso. É evidente que as empresas, a maioria delas, né? A boa parte delas fazem um bem à sociedade. Ou seja, os motoristas de Uber levam as pessoas com segurança de um lugar para o outro. Só que às vezes eles não sabem comunicar isso de uma forma eficiente. E o que acontece é que as pessoas pagam barato pelo Uber. Tudo bem, as pessoas pagarem barato pelo Uber, é ótimo isso, mas e o motorista, que é o empresário? Será que ele ganha bem? Será que no final do mês ele consegue pagar todas as contas? Se ele soubesse comunicar melhor o bem que ele faz à sociedade, quem sabe as pessoas pagassem mais caro pelo serviço dele e se sentissem mais felizes. Por exemplo, o motorista de Uber, ele tem um inimigo em comum com o passageiro dele. Qual é esse inimigo? Será que esse inimigo é a chuva? Ou seja, o motorista de Uber não quer ficar na chuva, não quer trabalhar na chuva. E o cliente dele também não quer se andar de um lado para o outro na chuva. Será que são assaltos? O motorista de Uber não quer vender objetos na rua à noite porque tem medo de assalto e as pessoas não querem andar de um lugar para o outro à noite com medo de assalto. Então, se o motorista de Uber soubesse comunicar melhor esse inimigo em comum, quem sabe as pessoas fossem mais apaixonadas por ele. Quem sabe as pessoas pagassem até o dobro do preço por uma corrida de Uber, 3 vezes mais felizes. Por exemplo, professores de natação e crianças, e os pais das crianças, né? O que os pais das crianças querem quando colocam o filho na natação? Qual é o inimigo em comum? Será que eles têm medo que os filhos, porventura uma vez, morram afogados? Isso é um inimigo em comum entre os dois. O professor de natação não quer que crianças morram afogadas. É por isso que talvez ele tenha se apaixonado pela profissão dele. E os pais das crianças muito menos. É
por isso que algumas profissões são tão bem valorizadas. É porque os inimigos em comum estão muito bem definidos. As pessoas sabem disso de uma forma muito mais clara. Algumas profissões a gente comunica isso muito bem. Por exemplo, o médico. O médico é super bem pago, não só porque ele passa mais de 6 anos estudando, mas é porque fica bem nítido que o médico não quer que as pessoas fiquem doentes, claro, recebendo por isso. E as pessoas não querem ficar doentes, morrer no pior caso, né? Então esse é um inimigo em comum, bem nítido na cabeça das pessoas. É por isso que alguns tratamentos custam muito mais do que apenas horas trabalhadas pelos médicos. Vamos lá. Por exemplo, se você tem uma confecção onde todos são empregados com carteira assinada, você com certeza luta contra o trabalho escravo. A maioria das pessoas também são contra o trabalho escravo. Então isso gera uma conexão emocional forte entre vocês, uma luta em comum. Boa parte das confecções tem empregados com carteira assinada. Mas será que eles comunicam que são contra o trabalho escravo? Se comunicassem, isso geraria um inimigo em comum, isso gera uma conexão forte entre você e seu cliente, e, e isso gera muitos benefícios. Um dos benefícios é poder cobrar um pouquinho mais caro, um dos benefícios é venha até a minha confecção, porque a gente é contra o trabalho escravo. Já a confecção da esquina a gente não tem absoluta certeza. E a gente vai aprender nessa aula a personalizar. A gente vai aprender nessa aula mais tarde a personalizar isso do seu negócio. Não vai ser tão nítido e fácil assim, vai ser necessário pensar um pouco. Mas assim que essa ideia ficar bem construída no seu negócio, tenho certeza que vai aumentar muito a conexão com o seu cliente, possíveis parcerias e aumento do faturamento do seu negócio, que é o que a gente quer, né? Se você trabalha com ingredientes frescos no seu negócio de alimentos, você luta contra comidas com conservantes, comidas ruins, industrializadas, aquelas comidas de congelador que a gente não tem gosto, é ruim, a gente come só porque tá morrendo de fome e tá com preguiça mesmo. Aquelas comidas que ficam semanas no supermercado. Ou seja, se você trabalha com produtos naturais, produtos bons de verdade, e por isso você tem que cobrar um pouquinho mais caro, talvez bem mais caro. E talvez o quanto você quiser, você possa cobrar, então, quanto que você queira cobrar. Mas você tem que comunicar isso muito bem aos seus clientes. Isso tem que estar de uma forma bem nítida na sua comunicação. De que você, de que você e seu cliente não gostam de comidas ruins, industrializadas, cheias de conservantes. Isso vai criar uma conexão forte entre vocês, uma conexão emocional forte. Você pode fazer um banner, você pode fazer um vídeo com esse inimigo em comum entre vocês. Um restaurante que tem no cardápio informando que a instituição que um restaurante que tem no cardápio informando que ajuda instituições de caridade. Qual é o inimigo em comum? As pessoas geralmente elas querem ajudar as pessoas, elas não gostam de pessoas passando fome. Só que elas geralmente não sabem ajudar. Esse é um inimigo em comum, isso é algo em comum entre vocês. E se você informar isso no cardápio, se você realmente fizer e for verdadeiro, as pessoas vão gostar mais do seu restaurante. Vou colocar o seu restaurante
dentro lá de algum lugarzinho bem especial no coração. Como saber o bem que faço à sociedade? Bom, você vai ter que pensar mais a fundo. Não é só, por exemplo, por exemplo, tenho uma pastelaria, eu ofereço pastéis gostosos para pessoas. Não, você tem que ir mais a fundo. Olha só, como a Coca-Cola. A Coca-Cola não é só um refrigerante de cola. Ela não faria tanto sucesso se ela fosse só um refrigerante de cola. Porque ela foi além no bem que ela faz à sociedade. Apesar de refrigerantes em geral fazerem mal à saúde, a Coca-Cola vende felicidade. Ela vende uma reunião em família, vende saúde por patrocinar eventos esportivos e vende reunião entre amigos. Eu acredito que o inimigo em comum dela com o público-alvo seja uma vida sem graça, sem sabor, monótona e com sede. Percebe que percebe que foi algo muito bem construído. E você pode fazer isso na sua empresa, não importa o tamanho dela. É por isso que o exercício e a atividade dessa aula é simples, mas não é fácil. Exige tempo pensando e energia concentrada nisso. Você provavelmente já entendeu tudo. Se não entendeu, tire suas dúvidas. Você já tem todas as ferramentas necessárias para ir a fundo no bem que você faz à sociedade e nos inimigos em comum que você tem com o seu cliente. Como saber quais inimigos em comum com o meu cliente eu devo combater? É importante que você tenha o mesmo inimigo em comum que a sua persona, que seu público-alvo. É importante que você tenha o mesmo inimigo em comum que a sua persona, que seu público-alvo, que seu avatar. E para isso é preciso você conversar com os clientes, ir a fundo no que seus clientes gostam, não gostam. A gente vai ter uma aula sobre isso depois, mais tarde. Mas, mas é importante que você já vá pensando. Se você tem uma empresa de produtos de limpeza, você deve saber que o inimigo em comum com seu público-alvo é a falta de tempo para limpar. A casa suja também é um inimigo em comum, e o esforço para limpar a casa. Você pode e deve mais a fundo, com mais detalhes, e por meio de uma história, a gente vai aprender mais tarde. Um dos degraus é a história. É como criar histórias. Você vai entender a importância depois. Por meio de uma história, você envolver esse inimigo em comum que você tem. E vocês juntos, você, sua empresa e seu cliente, vão combater esse inimigo em comum. Parece meio bobo, mas isso é muito poderoso. Vamos lá, atividade. Estamos usando armas fortíssimas de persuasão, apesar de eu estar explicando de uma forma bem simples e didática. Por isso eu preciso que você utilize essa aula para o bem. Crie vídeos, textos para o blog, artigos, panfletos, banners, o que se encaixar melhor e da melhor forma os inimigos em comum e o bem que você faz à sociedade. Crie algo profundo e comunique isso para o seu público. Não adianta só criar e não saber comunicar. Tem que saber comunicar também o seu cliente. Pode ser por meio de vídeos, artigos, panfletos. Reúna a sua equipe. Reúna a sua equipe e coloque em prática as atividades dessa aula.